Muito bem, boa noite, muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse momento que nós vamos conversar um pouco sobre logística e de um aspecto bastante importante para nós, profissionais de logística, que são as competências, aquilo que nós precisamos saber, os conhecimentos que nós precisamos ter, que nós precisamos dominar para poder realizar as nossas tarefas com qualidade, e sermos bem-sucedidos, alcançarmos nossos objetivos, né? Sermos felizes profissionalmente e, a partir de uma felicidade profissional, construir a nossa felicidade pessoal. Eu quero colocar em destaque essa apresentação e vou seguir a maior parte do tempo aqui, desta forma, tá bom? Então, o novo conjunto de competências de logística e supply chain. E hoje, especificamente, sobre competências técnicas. Nós vamos estar falando hoje sobre competências técnicas e na próxima terça-feira sobre competências comportamentais. Primeiro, dizer para vocês que este conjunto de informações que eu estou dividindo com vocês, ele é muito particular, muito peculiar, quase exclusivo. Não é exatamente exclusivo, porque ele tem, por origem, uma série de fontes que são públicas, né? Então, estou compilando informações de livros, informações de artigos, e estou compilando informações de experiências profissionais minhas, e dos meus clientes e das empresas por onde eu trabalhei. Quando eu falo que isso é um pouco particular, é porque esta compilação, a forma como foi reunida essas informações para poder gerar um conteúdo didático sobre as transformações que nós estamos sofrendo no mundo de logística hoje, foi feita por mim. Então, eu fiz essa compilação, essa consolidação de informações, agrupei-as de uma maneira que me pareceu ser bastante fácil de transmitir as informações, apresentei isso para um grupo de colegas, de amigos, executivos em empresas por onde eu passei e por onde eu estou tendo contato atualmente com as minhas atividades de consultor e de mentor, e recebi o feedback deles, validando essa perspectiva e validando essa visão, tá certo? Então, eu quero que vocês vejam com carinho dessa demonstração, porque isso aqui é algo que vocês não vão encontrar desta forma agrupada em outros pontos. Então, lembrando algo que eu já comentei num post que eu já divulguei alguns dias atrás no LinkedIn, competência é a somatória de conhecimento e habilidade. Para nós termos uma competência, seja ela qual for, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, saber que aquela atividade, que aquela ação, que aquela operação, que aquela tarefa existe, que ela pode ser realizada, executada, e temos que desenvolver a capacidade de realizá-la. Temos que desenvolver a, a habilidade de poder realizar aquela atividade. Então, vamos dar um exemplo aqui nisso. Para que eu tenha a competência de ser um empilhadeirista, de poder conduzir uma empilhadeira. Primeiro passo, óbvio, a gente saber que existe uma empilhadeira, que existe a possibilidade de se pilotar, de se dirigir, de se manobrar uma empilhadeira. E, mais do que isso, utilizar a empilhadeira como um instrumento de movimentação de carga e alocação de carga em vários pontos. E depois eu preciso, ao me interessar por esta atividade, por esta competência, eu desenvolver a habilidade. Eu vou ter que aprender a dirigir, entre aspas, né, dirigir. Eu preciso ter uma carteira de habilitação normal, preciso ser um motorista de um veículo comum para depois eu desenvolver as habilidades específicas para se operar uma empilhadeira. Porque os comandos são diferentes, a maneira como você precisa observar o entorno é completamente diferente, os recursos que estão à sua disposição são diferentes e as questões e normas de segurança são distintas daquela de quem dirige um carro comum em condições comuns. Então, eu preciso desenvolver todo esse conjunto de atividades. Quando eu finalmente transformei aquele conhecimento, empilhadeira existe a possibilidade de operá-la, em habilidade, em capacidade de fazer essa atividade, eu passei a ter essa competência na mão. Também comentamos que isso tem como mola propulsora a vontade.
é preciso, em primeiro lugar, a gente ter a vontade, muitas vezes ter a necessidade de se realizar uma determinada tarefa, de se adquirir a capacidade de executar uma determinada tarefa para então se desenvolvê-la, ok? Então pensem sempre nisso. Toda vez que eu estou falando de competência, estou falando de algo que você conhece, que você é capaz de fazer. Não apenas conhece. Se você apenas conhece, você não tem essa competência. Isso já é um critério importante para você ir identificando qual é o seu nível de maturidade. Que provavelmente eu vou citar alguns temas, algumas palavras, alguns softwares aqui que você vai dizer, pô, eu conheço, mas eu não sei fazer. Então você não possui essa competência ainda. Perfeito? Isso é muito importante. Essas competências elas podem ser subdivididas em dois grandes grupos: as competências que nós chamamos de técnicas e as competências que nós chamamos de comportamentais. Competência técnica é tudo aquilo que nós precisamos desenvolver um raciocínio para poder realizar. É uma habilidade, pode ser até mecânica, por exemplo, dirigir uma empilhadeira é uma atividade mecânica, uma atividade física, eu uso os braços, pernas, etc., para poder, olhos, ouvidos, para poder dirigir uma empilhadeira. Mas ela é um conhecimento físico que foi adquirido através de um raciocínio, através de um estudo, através do nosso intelecto é que nós adquirimos o conhecimento de como pilotar uma empilhadeira. Então, conhecimento técnico é tudo aquilo que se refere às coisas que nós desenvolvemos com o nosso lado racional, com o nosso lado lógico, independentemente de ser físico ou ser exclusivamente intelectual. Porque nós temos atividades 100% intelectuais, atividades 100% físicas. Aliás, é muito raro ter atividade 100% física, né? Nós temos atividades físicas barra intelectuais e atividades intelectuais barras físicas, porque mesmo as atividades 100% intelectuais, entre aspas, ela também tem algo de físico, porque quando eu escrevo, quando eu digito, quando eu falo, eu estou usando algo do meu corpo, do nosso corpo, para poder levar esse conhecimento adiante. Então, nunca é 100% uma coisa. Então, uma atividade ela é preponderantemente técnica, preponderantemente intelectual ou preponderantemente física. Esse é o universo das competências técnicas. As competências comportamentais têm aquelas que têm a ver com a maneira como nós nos relacionamos emocionalmente e, e como nós nos comunicamos com tudo aquilo que está ao nosso redor. E aí eu estou me referindo a pessoas, estou me referindo a coisas, estou me referindo a objetos, a processos. Competências comportamentais têm a ver com emoções, sim, tem a ver com o lado psicológico, com o psique das pessoas, tem a ver com o nosso desenvolvimento intuitivo, mas são também coisas aprendidas, coisas desenvolvidas. Competências comportamentais não são aspectos da personalidade. Então, por exemplo, dizer que um indivíduo é nervoso, que um indivíduo é tímido, que ele é brabo, isso não é uma competência comportamental. Isso é uma característica de personalidade. Eu posso até estar pecando aqui, com certeza alguns psicólogos vão dizer para mim que isso pode ser, em alguns momentos, vão ser, sim, características comportamentais e não psicológicas, emocionais. Mas só para nós aprendermos aqui, vamos distinguir isso. Comportamento, então, é toda aquela ação que nós temos a partir de um determinado estímulo que nós recebemos. Alguém me dá uma ordem. Miguel, pegue o material X, leve da prateleira A para a prateleira B. Eu ir buscar este material com o equipamento adequado, passando pelo percurso que foi pré-determinado para fazer isso, pegar o material com o cuidado e fazer a movimentação da forma que foi orientada e finalmente colocá-lo no lugar para onde foi destinado, é um comportamento. Um comportamento composto por vários elementos, mas é um comportamento. Toda vez que nós treinamos uma equipe de almoxarifado para fazer uma movimentação de carga, nós esperamos que ele tenha um determinado comportamento. Um exemplo muito simples. Quando a gente prevê que o indivíduo vai ter que abaixar para pegar um objeto que está no chão para colocá-lo na prateleira na altura do ombro dele, a gente espera ou a gente o condiciona a fazer isso dobrando os joelhos e descendo com a coluna ereta, e não dobrando
as costas e o quadril para pegar o objeto. Isso é comportamento. Eu preciso que o indivíduo tenha o comportamento de descer, dobrando o joelho, pegar a peça e levar até o local, para prevenir acidentes, para prevenir lesões. Percebem? Acho que eu fui bastante claro nisso. Então, comportamento ele também pode ser aprendido, também pode ser desenvolvido. E a gente precisa investir muito tempo, muita energia nisso, porque as competências comportamentais, elas influenciam demasiado no resultado das aplicações das competências técnicas. Beleza? Mas esse é um assunto que a gente vai desenvolver com mais profundidade na próxima semana. Outro aspecto muito importante sobre o conhecimento de como a gente identifica as competências necessárias para a nossa atividade profissional atual e futura. É a gente olhar para todos esses elementos que estão aqui. Também coloquei um post alguns dias atrás, já adiantando esse assunto, para ir pincelando essa ideia na cabeça de todos que iriam ter contato com essa informação, e fazendo a seguinte afirmação: não basta saber quais são as tarefas ou atividades que vão ser realizadas para que a gente identifique quais são as competências necessárias para um profissional. Não basta. Sim, é necessário. Isso é o elemento básico, é o elemento essencial, mas nós precisamos muito mais do que isso para saber para onde vai a nossa operação, para onde vai o nosso futuro profissional. E aí nós usamos alguns elementos, especificamente no universo de logística, nós utilizamos estes 5 elementos. Primeiro deles, princípios universais. Princípios universais são aquelas coisas que acontecem independentemente da nossa vontade, independentemente da nossa idade, independentemente da tecnologia que nós usamos, ou se não usamos tecnologia nenhuma na nossa atividade, e normalmente estão ligadas a fatores da natureza. Então, por exemplo, um princípio universal é que todos nós estamos subordinados e presos à lei da gravidade. Todos nós estivemos e sempre estaremos. Então, seja qual for a atividade que nós vamos realizar, essa atividade vai estar subordinada à lei da gravidade. E isso vai influenciar na maneira como nós vamos decidir realizar a atividade. Aliás, nós podemos, e isso é muito usado no universo de logística, utilizar essa lei, a lei da gravidade, em nosso favor, nos ajudando no movimento das peças. Mas um princípio que às vezes é um pouco não tão claro e que é bem próprio de logística e supply chain. Por exemplo, pontualidade. Pontualidade é um princípio universal, que é além de logística, né? Algo que é esperado por uma questão de educação em todos os ambientes profissionais, em qualquer relação humana, mas principalmente nas relações profissionais, nós esperamos ser tratados com pontualidade e nos esforçamos para ser pontuais. No universo de logística, isso é fundamental, é essencial. É um quesito, inclusive, desqualificador. Uma empresa que não é pontual nas suas entregas, não é pontual na realização das suas tarefas, ela certamente vai ter uma redução da sua participação no mercado de trabalho, porque ninguém quer trabalhar com ninguém quer trabalhar com fornecedores ou parceiros que não sejam pontuais. Então, independentemente do ambiente que eu viva, independentemente da tecnologia que exista, nós sempre teremos essa preocupação com pontualidade dentro do universo de logística e supply chain. Está claro esse exemplo? Muito bem. Desafio universal logístico é um tema longo, extenso, que eu já investi energia produzindo material sobre isso, textos, vídeos, onde a gente fala das 7 perguntas básicas que toda e qualquer empresa ou operação de logística e supply chain é obrigado a saber responder. O que entregar, quando entregar, onde entregar, como entregar, para quem entregar, a que custo entregar. Seja qual for o ramo de atividade que você trabalhe, seja qual for a atividade que você realize, você sempre vai precisar trabalhar e ter a capacidade de gerir e responder adequadamente estas perguntas que formam o desafio universal do logístico. Se você não conhece esse assunto em detalhes, eu te sugiro que procure os materiais que eu tenho disponíveis aqui no meu perfil no LinkedIn e também no meu canal do YouTube, que tem bastante coisa interessante lá. Meu canal do YouTube é Miguel Pereira Logística, lá você vai achar bastante coisa legal. Muito bem, uso da lógica. Isso é um fato que durante algum tempo ficou um pouco
preterido, vamos dizer assim, especialmente nos níveis mais operacionais, nos níveis mais básicos das operações de logística e supply chain, mas é um aspecto que sempre fez parte do universo de logística e supply chain, desde os primórdios. Também tenho bastante material falando sobre isso, não vou aprofundar aqui agora, mas lembrem apenas disso, que a palavra logística tem o mesmo radical que a palavra lógica. Isso não é mera coincidência. Logística e lógica têm a mesma origem etimológica. Então, lógica é algo que está absolutamente intrínseco ao universo de logística e supply chain management. E eu digo a vocês que com as revoluções tecnológicas que nós estamos sofrendo, que vão se intensificar a partir do próximo ano, com a chegada, com a disponibilização massiva do 5G e a disponibilização massiva das funções e dos recursos de inteligência artificial e automação, nós vamos estar profundamente ligados à lógica. Aquilo que ficou distante do nível operacional durante algumas décadas, que ficou concentrado nos níveis superiores, nos níveis que cuidavam da estratégia e da tática de logística, vai fazer parte do dia a dia de toda a operação. Aqui já fica uma dica das competências, então, quanto estão sendo influenciadas por isso, doravante. Novas tecnologias também é um tema bastante interessante, porque não é uma coisa nova, né? A gente pode imaginar que nós estamos sofrendo um impacto agora da chegada do 5G, e como eu disse há pouco, da massificação da inteligência artificial, e isso vai gerar uma grande mudança, é verdade. Porém, as atividades de logística e supply chain, desde a história, dos primórdios da história da humanidade, sempre sofreu grandes alterações e impactos com as transformações tecnológicas. A cada novo conhecimento, a cada nova aplicação de tecnologia na movimentação de materiais ou na gestão das informações, as logística e supply chain sofreram grandes transformações. Né? Só para dar um exemplo muito rápido sobre isso. Procurem imaginar o que foi que aconteceu no nosso país num determinado momento em que os caminhões com motor a combustão chegaram e começaram a substituir aquilo que era conduzido exclusivamente pelos carros de boi, pelas carroças. Durante um período longuíssimo, toda a economia do nosso país foi suportada por esse tipo de transporte puxado por tração animal. E essa revolução tecnológica da chegada dos motores à explosão mudou completamente a maneira de fazer logística. Né? É claro que nenhum de nós viveu isso, mas dá para a gente imaginar. E eu estou falando isso pelo seguinte, porque em termos de tamanho de impacto que nós vamos viver agora com a chegada da 5G, da massificação da inteligência artificial, em volume, em quantidade de transformação, em tamanho de transformação, se compara a esse momento histórico da revolução, da chegada do motor a combustão. Porém, vai se concentrar num período muito menor, vai ser muito mais rápido essa transformação. Então, novas tecnologias sempre estiveram fazendo parte da nossa vida e vão continuar fazendo ad eterno. Sempre esses fatores vão ser determinantes nas competências que nós precisamos desenvolver. Novos cenários, aqui, obviamente, nós estamos se referindo às questões econômicas, macroeconômicas, microeconômicas, quando se refere ao nosso país, ao nosso estado que nós atuamos, e estamos nos referindo às questões sociais, estamos nos referindo às transformações de maneira cultural como as pessoas se relacionam com as empresas, se relacionam com os produtos, etc. Só para dar um exemplo, que com certeza está muito claro na cabeça de todo mundo, a gente viveu nos últimos 4, 5 anos uma revolução grande, cultural, que talvez tenha sido promovida pela tecnologia e por outros cenários econômicos, pandêmicos, etc., que é o crescimento exponencial do e-commerce. Todos nós, sem exceção, estamos convivendo com a logística e o supply chain management enquanto usuários de uma maneira muito diferente do que nós convivíamos com essas coisas. Vou ir um pouquinho mais para frente, para ficar mais clara essa diferença, do que vivíamos há 10 anos atrás. Exclusivamente por uma questão de mudança de cenário, com vários fatores que nós não vamos discutir aqui agora, porque o nosso objetivo é outro. Baseado nisso tudo, em todos esses elementos, em todos esses fatores,
nós podemos desenvolver uma visão mais holística, uma visão mais abrangente, uma visão com maior horizonte do que é necessário para a gente ter sucesso em logística e supply chain. Quais são as competências que precisamos desenvolver? E uma expressão que eu tenho usado com frequência atualmente, que é o doravante, aquilo que nós precisamos a partir de hoje e durante os próximos períodos, para que a gente consiga realizar as nossas tarefas e, como disse no início, obtermos sucesso, felicidade pessoal e profissional. E, para poder fazer isso, eu vou usar um caminho aqui de divisão da maturidade do profissional de logística em 4 níveis. O básico, o intermediário, o avançado e o expert. Né? Claro, eu estou fazendo questão de usar essa terminologia, básico, intermediário, avançado e expert, para desassociar isso completamente dos níveis hierárquicos. É muito comum a gente pensar em nível operacional, nível de supervisão, gerência, nível de diretoria e presidência. E considerar que cada nível desse eu tenho graus diferentes de formação, graus diferentes de competência, etc. É verdade? Sim, é verdade. Porém, em função das transformações tecnológicas, das transformações culturais, das transformações de ambiente, esses universos, essa hierarquia verticalizada, ela está desaparecendo, ela está se permeando. Cada vez mais nós temos funções do topo descendo para o nível médio, do nível médio descendo para o nível básico, e outra, há determinadas ações que são realizadas que elas são tão complexas, tem tantas atividades dentro delas que um único profissional, por exemplo, um analista, ele pode vivenciar na carreira dele, na vida dele, esses 4 níveis de consciência profissional: básico, intermediário, avançado e expert. Tá bom? Então eu vou estar sempre falando disso para que a gente desassocie propositadamente dos níveis hierárquicos tradicionais que existem nas organizações. Muito bem. Uma das formas da gente conseguir rapidamente enxergar em que nível eu estou na minha maturidade profissional é olhar para quais perguntas eu sou capaz de responder nas minhas atividades. E aí eu posso pensar em 2 níveis, com 2 níveis de abrangência, de perspectiva. Para a minha organização como um todo, onde eu atuo, ou especificamente para aquela área onde eu atuo, para aquele conjunto de tarefas aonde eu atuo. Quem está no nível básico, ele consegue responder basicamente 2 perguntas: o que fazer e quando fazer. Quem está no nível intermediário, ele já sobe para 5 perguntas. Além de o que e quando, ele consegue responder onde fazer, como fazer, quem fazer. Para aí e pensa um pouquinho. Pensa nas tarefas que você realiza hoje. Pensa nas tuas atribuições, nas tuas responsabilidades. Não pensa no passado nem no futuro. Pensa no que você está fazendo hoje. Você consegue responder o que e quando fazer, onde fazer, como e quem deve fazer as tarefas? Indo para um nível acima, um nível avançado, ele já domina a operação, ele já sabe o que, quanto, quem e como, e ele passa a se preocupar com 2 outras coisas bastante importantes para a organização e para ele mesmo. O quanto deve ser feito, a que custo deve ser realizadas essas tarefas, qual é o melhor processo ou método para realizar essas tarefas e quais são os recursos que eu vou usar para realizar essas tarefas ou atividades. Deu para sentir a diferença? Aqui é uma diferença grande. E a gente sair do nível intermediário para o nível avançado exige muito esforço, exige muita dedicação para desenvolver as competências que vão nos tirar do nível intermediário para o nível avançado. Agora, o nível de expert é algo realmente extremamente desafiador. Eu já conheço a operação, eu já conheço o processo, eu já conheço o produto e eu já conheço o mercado, já conheço os clientes, já conheço os fornecedores. E por conta de ter todo este conhecimento, eu sou capaz de pensar em qual produto deve ser realizado, deve ser produzido ou não. Pensando em aonde eu vou obter o melhor resultado econômico, pensando aonde eu vou utilizar de maneira mais apropriada os recursos que eu tenho disponíveis.
Eu vou pensar em que mercado eu vou atuar, em que mercado eu vou colocar este meu serviço, por quanto nós vamos vender este serviço, este produto que nós vamos levar para esse mercado. Além de responder as perguntas: o que, quando, quanto e onde investir. Veja bem, eu estou levando o cara no Expert para questões estratégicas. Eu posso dizer para você que quem está no nível avançado está pensando em nível tático e quem está no nível de expert está pensando no nível estratégico. De novo, independentemente do nível hierárquico. Eu posso fazer uma afirmação aqui. É óbvio que se espera que um diretor, que um vice-presidente de uma grande organização ou o proprietário de uma startup, ou você que está iniciando um negócio próprio aí, está começando o seu pequeno e-commerce, está abrindo a sua lojinha lá na esquina e está pensando um pouquinho em logística de como fazer o teu produto da sua lojinha chegar lá no seu cliente, mesmo que seja ali no seu bairro. Você tem que ter esse nível de expertise, esse nível de conhecimento para conseguir realizar as suas tarefas. Saber qual produto que você vai entregar, em que mercado, por quanto, etc. Perfeito? Deu para entender? Isso já ajuda a gente a entender que o conjunto de competências que vão sendo necessários em cada nível são bem distintas. Que elas são não necessariamente acumulativas, mas na maior parte das vezes, as competências de base, da base, servem de base para a gente construir as competências do nível superior. Mas não necessariamente. A gente pode partir direto para o desenvolvimento de alguém aqui no nível superior, mas sempre com um mínimo de visão sobre as atividades e competências dos níveis inferiores, para que ele tenha capacidade de administração. Sem controle, não existe administração. E o controle exige um nível mínimo de conhecimento. Perfeito? Vamos lá para o próximo passo. Uma outra maneira da gente conseguir identificar qual é o nosso nível de capacidade, em que grau nós estamos, é a gente olhar para a nossa visão sobre a operação. Qual é a nossa capacidade de visão sobre a operação, sobre a organização onde nós estamos atuando. E isso tem a ver, basicamente, com duas coisas. O período que nós somos capazes de administrar, de vislumbrar, de ter de visão e a capacidade que nós temos sobre a tratativa. Então, muito rapidamente, no nível básico, a gente tem uma capacidade de execução, no nível intermediário, a gente já tem uma capacidade de planejamento operacional. No nível avançado, nós temos uma capacidade de planejamento tático, além do operacional. E no nível de expert, nós temos uma capacidade de planejamento estratégica. Do ponto de vista de visão, de horizonte, no nível básico, normalmente as pessoas enxergam somente o que vai acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias. No nível intermediário, a pessoa está se preocupando no que vai acontecer no amanhã, no depois de amanhã, na semana seguinte. No nível avançado, são pessoas que estão pensando a nível de semanas, de meses, e estão se preparando, se organizando para as atividades que serão realizadas nos próximos meses. E o expert, que tem uma visão de longuíssimo prazo. Como ele está pensando estrategicamente, ele está pensando o que vai acontecer nos próximos períodos, no próximo semestre, no próximo ano, nos próximos 2 anos. De novo, eu convido você a parar e pensar um pouquinho, só durante alguns segundos aqui. Quando você olha para as suas atividades que você realiza hoje, lá no seu dia a dia de trabalho, ou se você eventualmente não está trabalhando, mas olhe para aquilo que você se sente preparado a partir das experiências que você viveu e daquilo que você estudou. Você está preparado para olhar para uma organização e pensar no que vai acontecer nas próximas semanas? No que vai acontecer nos próximos meses? De novo, ainda dentro daquele exemplo de empilhadeira, armazém. Olhando para um armazém, você consegue olhar para um armazém, para a sua atividade do dia a dia, a partir dos seus números e daquilo que você sabe que está acontecendo com o seu cliente, com o seu fornecedor, você projetar se esse armazém ele tem o tamanho adequado para a sua atividade daqui a 6 meses? Será que o seu armazém vai estar pequeno porque vai ser necessário? Será que ele vai estar grande, vai estar sobrando área porque vai mudar o tamanho do produto? Enfim, pense nisso. Muito bem. Quando a gente pensa em
projeto, uma outra maneira muito comum e cada vez mais frequente da gente trabalhar dentro das áreas de logística e supply chain management é trabalhar com projetos ou trabalhar em projetos, justamente em função dessa constante mudança de aplicações tecnológicas, não só do ponto de vista técnico, eletrônico, de informática, mas também das novas maneiras processuais que vão sendo desenvolvidas, que vão sendo trazidas pelas culturas organizacionais. Nós estamos em constante processo de mudança. Constante processo de mudança. E a melhor maneira de se fazer mudanças, a maneira mais adequada de fazer mudanças é através de projetos. Existem formas clássicas, formas alternativas, aquilo que o pessoal chama de gestão rápida de projetos, mas existe o projeto. E as atribuições dentro dos projetos, a maneira como você trabalha dentro dos projetos já diz se você tem um determinado grau de maturidade ou não, ou uma outra coisa, como você é percebido pela organização, como a organização percebe o seu grau de maturidade. Então vamos lá. No nível básico, as pessoas estão trabalhando em projetos realizando tarefas específicas. No nível intermediário, ele está trabalhando com um conjunto de tarefas ou etapas para o projeto e já tem uma visão de como é que essas tarefas e como é que essas etapas se encaixam e como é que elas contribuem para a execução do projeto como um todo. Quem está no nível avançado, perdão, quem está no nível avançado já consegue fazer o monitoramento, a gestão, o gerenciamento, não estou querendo usar a palavra gerenciamento, ele consegue fazer o controle do projeto inteiro, consegue ter a visão do projeto inteiro, de exatamente qual é o objetivo final, quando vai acontecer, qual é o resultado que eu preciso ter, como que esses conjuntos de tarefas que estão sendo realizadas vão contribuir para esse resultado final. E o nível de expert é aquele indivíduo que ele consegue cuidar de vários projetos simultaneamente. Ele consegue acompanhar vários projetos, e mais do que isso, tratar de situações onde os projetos são interligados, interdependentes. Um exemplo que eu costumo dar muito para o universo de logística e supply chain management é quando nós vamos implementar um novo armazém. Um novo armazém é um grande projeto, mas eu prefiro encarar ele como um programa formado por vários projetos. Por quê? Existe um projeto físico, vamos dizer assim, onde eu tenho que fazer um layout, onde eu tenho que construir, levantar paredes, fazer infraestrutura elétrica, eletrônica, de informática, etc. Tem uma coisa física. Existe uma outro característica que é o fluxo logístico. Eu tenho que pensar na maneira como os produtos, quais são os produtos, as características do produto e como eles serão recebidos, movimentados, armazenados e expedidos. É um outro conjunto de conhecimento, uma outra característica. Tem um terceiro grupo de informações. Eu preciso pensar na parte contábil e fiscal. Eu tenho que fazer. Quais são os tipos de notas fiscais que vão ser emitidas? Quais são os impostos que vão ser incididos? Como que vai acontecer o fechamento dessas atividades? É outro conjunto. Eu tenho o pessoal de IT, de TI, que vai ter que desenvolver ou simplesmente implantar os programas e os softwares que foram escolhidos para fazer a gestão daquele armazém e que vão garantir a interface com clientes, com fornecedores, etc, etc. Deu para perceber? Eu enumerei aqui no mínimo 3 ou 4 projetos distintos, com competências distintas, apenas para colocar um armazém para funcionar. Então, o armazém exige um programa. Não dá para imaginar que uma pessoa que não sabe como é que funciona o mínimo de informática, não sabe quais são as exigências mínimas das questões fiscais, que não sabe qual é o mínimo de metodologia de movimentação de material, vai ser capaz de fazer a gestão da implementação de um armazém. Deu para entender? Muito bem. Vamos para o próximo nível aqui. Existe uma referência muito clássica, que eu sempre abordo ela, que é o APEX, né, que é uma instituição já antiga, ela é da década de 90, que ela tem uma responsabilidade muito grande para a formação e informação de profissionais de logística e supply chain management. Ela é uma empresa, inclusive, certificadora de profissionais e que gera conhecimento e que faz uma ponte entre o universo acadêmico e o universo empresarial para gerar informação que nasça em qualquer uma dessas origens e que possa ser aplicado por ambos os universos de maneira a se aumentar a produtividade das organizações e mais do que isso aí, porque você tem uma
uma visão de ajudar países a melhorarem a sua produtividade e o escoamento de seus produtos. E a Apex, ela faz uma divisão da maturidade do indivíduo pela capacidade dele de executar planejamentos. Muito parecido com o que eu falei agora há pouco de gestão de projeto. Veja só, o cara que está no nível básico, ele não consegue ainda planejar, mas ele consegue executar atividades planejadas. Ele tem preocupação em garantir prazos, em garantir conclusão de tarefas, ele é um cara que executa. O cara que está no nível intermediário, ele consegue planejar algumas atividades. Ele já consegue ter uma certa independência, consegue planejar algumas atividades sozinhos. O indivíduo que está no nível avançado, esse cara já consegue fazer planejamento de operações como um todo. Consegue planejar tudo que vai acontecer num determinado departamento ou tudo que vai acontecer numa determinada fábrica. E para isso ele usa uma série de ferramentas, uma série de técnicas e metodologias. Né? Eu citei algumas coisas clássicas aqui, como o MRP, como Demand Management, que são coisas que são ferramentas básicas, ou mais do que isso, são princípios que estão, às vezes, por trás, às vezes não, sempre estão por trás dos grandes softwares de gestão empresarial. Você pode não saber que quando está usando um ERP específico de gestão de empresa, você está trabalhando a partir de algoritmos que foram desenvolvidos nessas metodologias aqui. E o cara que está no nível de expert, esse cara ele faz planejamento do negócio. A exemplo daquelas perguntas que nós vimos que são possíveis de ser respondidas por esse indivíduo. E ele faz planejamento de vendas e operação. E aí? Você já teve uma noção de em qual nível de maturidade profissional você está? Não apenas pensando na sua atividade, mas pensando no mercado, pensando naquilo que eu estou dizendo que é olhado pelas organizações doravante para poder identificar se um indivíduo está num determinado nível ou no outro e quais são os investimentos de desenvolvimento de competências que a pessoa precisa fazer? Muito bom. Vamos lá. Existe, então, a distribuição das competências técnicas e comportamentais por nível, né? Então, aqui estão os principais grupos de competências técnicas e aqui estão os principais grupos de competências comportamentais. Mas vamos falar hoje mais detalhadamente e profundamente sobre competências técnicas. Vamos aqui subir a pirâmide juntos? Estamos aqui na base, então, as competências técnicas principais são a programação, a análise, ferramentas, máquinas, equipamentos e instrumentos. Lembrem que quando eu penso aqui na operação, como eu estou falando de logística e supply chain, eu estou falando tanto de atividades que acontecem dentro da operação, seja no armazém, seja na produção, com a movimentação de materiais e produtos, como também das atividades que acontecem nos processos administrativos. Tanto da administração e gestão do armazém, quanto nos processos de gestão e administração de aquisição, de busca de recursos, de insumos, tá bom? Por isso que tem essa pluralidade, porque o universo que eu estou abordando aqui com vocês hoje, ele está amplo. Eu não estou restringindo, eu estou tentando falar de tudo grande. Por isso que eu tenho, no mesmo nível aqui, eu estou falando de ferramentas, máquinas e estou falando de análises, programação. Beleza? E eu fiz questão de destacar alguns pontos aqui com relação ao cenário doravante, ou do cenário atual e futuro, que são coisas que vão nos trazendo cada vez mais para a aplicação da lógica e cada vez mais para a aplicação da informática e da inteligência artificial. Antes de eu fazer esse comentário, eu quero chamar a atenção para vocês de um detalhe que provavelmente vocês já observaram. Em quase todos os slides desse, ou praticamente todos os slides dessa apresentação, e na chamada para nesse convite para esse evento, eu estou usando uma figura aqui, uma imagem. Deixa eu voltar um slide aqui que vai aparecer melhor. Só um minutinho. Olha só. Aqui está aparecendo melhor. Esta imagem aqui de uma mão robótica ou robotizada e uma mão humana se encontrando, caminhando uma para a outra, né? Isso aqui é óbvio, que é para mandar para vocês uma mensagem subliminar, uma mensagem
não perceptível num primeiro momento pela razão, é uma comunicação que eu tentei fazer direto para o subconsciente de vocês, de que nós vamos estar falando, sim, da correlação, da relação entre o ser humano e a máquina, o ser humano e a informática, o ser humano e a inteligência artificial, o ser humano e o robô. E por quê? Por que isso é tão importante? Porque esta é a característica mais marcante no cenário atual em transformação e a característica mais marcante nos cenários próximos, futuros, que nós vamos enfrentar, vou trocar a palavra, que nós vamos conviver nas nossas atividades de logística e supply chain management. Nós já há muito tempo estamos ouvindo falar de trabalhar em equipes multitarefa, equipes onde nós reunimos pessoas com diferentes competências, com diferentes formações, com diferentes características comportamentais para conseguir trazer um resultado, né? Isso dentro de logística e supply chain management é uma coisa que foi bastante promovida e bastante valorizada nos últimos 5, 6 anos. A gente ter a maior diversidade de pessoas, de tipos de pessoas, não só a nível cultural, mas de formação, para que a gente possa ter o melhor resultado possível, porque é preciso promover criatividade, é preciso promover novas soluções. Então, trabalhar com pessoas de diferentes faixas etárias é algo que tem sido bastante promovido para que a gente consiga sair da onde está e consiga realizar as novas tarefas. Porém, eu quero colocar um outro tempero aqui nessa história que ainda não está sendo tão falado no Brasil, mas que já está acontecendo em algumas empresas no Brasil e que já está cada vez mais, já está frequente, já faz parte do dia a dia de grandes organizações no Japão, na China e na Europa, que é dentro da equipe, a equipe ser formada não apenas por pessoas, mas ser formada por máquinas, ser formadas por inteligências artificiais. Sim, nós vamos ter equipes formadas por pessoas e robôs, ou não necessariamente robôs, por pessoas e equipamentos autônomos. De novo, por exemplo, do armazém. Vai ser o nosso dia a dia estar convivendo com empilhadeiras 100% autônomas, ou outros equipamentos de movimentação de carga autônomos. Nós vamos estar convivendo com drones passando em cima da nossa cabeça autônomos, mas não apenas convivendo, eu fazendo uma atividade aqui e a empilhadeira autônoma fazendo outra atividade do meu lado. Não, não é isso. Nós vamos ter equipes interagindo, trocando tarefas, onde a tarefa que eu, ser humano, realizo vai servir de input para que uma máquina, um equipamento, uma inteligência artificial faça o próximo passo e no momento seguinte eu vou receber um input de algo que saiu e foi produzido por um elemento autônomo. Hoje, de alguma forma, isso já acontece, porque toda vez que nós estamos imputando dados num sistema e nós estamos coletando informações de um sistema para realizar nossas tarefas, nós estamos nos relacionando em algum grau com uma inteligência artificial que está fazendo cálculos, que está processando informações, que está guardando informações, que está gerando informações para nós. Então, isso já faz parte do nosso dia a dia. Porém, essa comunicação, ela ainda é tão como posso dizer, tão mecanizada, porque a gente fala através de linguagens escritas com esse sistema, que nós não nos damos conta de que estamos já fazendo parte de uma equipe onde a inteligência artificial ela faz parte da realização da atividade, faz parte da tomada de decisão, inclusive. Porém, com a chegada do 5G, que vai massificar a disponibilização dos recursos autônomos dentro do universo logística e supply chain, nós vamos estar constantemente nos comunicando. E essa comunicação com esses elementos não humanos, vamos chamar assim, a comunicação com os elementos não humanos, vou repetir essa frase porque eu sei que ela é forte, ela precisa ir para o nosso subconsciente, para o nosso consciente, para nós nos prepararmos para o que está por vir. O nosso relacionamento com os elementos não humanos será cotidiano. Nós daremos ordens para máquinas e nós receberemos ordens de máquinas para realizar tarefas. Isso é
é uma situação que a gente não consegue ainda enxergar todos os detalhes e todos os desdobramentos do que vai acontecer e do como vai acontecer. Mas o fato é que, sim, nós vamos ter, mais do que equipes multidisciplinares, nós vamos ter equipes diversas em relação a humano e não humano. Nós vamos ter equipes formadas, vou usar uma expressão agora aqui de jornada nas estrelas, hein? Nós vamos ter equipes formadas por seres orgânicos e por seres mecânicos, seres não orgânicos. Eu estou, olha só, hein? Eu estou nas minhas palavras aqui trazendo as entidades não humanas para um nível de ser. Estou usando a expressão ser, estou usando a expressão entidade. Tamanho o grau de independência que estes elementos vão assumir no nosso dia a dia, especialmente no universo de logística e supply chain. Vocês podem ter certeza disso, que vão ser as áreas dentro das organizações mais rápida e fortemente impactadas pela entrada destes seres, entre aspas, destes indivíduos não humanos no nosso dia a dia. Então, nós vamos ter que aprender a trabalhar conjuntamente com esse nível, com esse grau de diversidade, humano e não humano, dentro das mesmas equipes de trabalho, tá bom? Isso é importante, muito importante, porque pensar em competências do Doravante exige pensar nesse cenário, pensar nessa característica. Então, olha só, o cara que está no nível básico, então, ele precisa ter aptidão em planilhas eletrônicas, ele precisa ser um usuário de sistemas operacionais e ERPs, ele precisa ter capacidade de leitura e interpretação de gráficos, fluxos e processos, ele precisa saber trabalhar com Warehouse Management System, sistema de gerenciamento de estoques, precisa saber trabalhar com MRP, precisa saber trabalhar com realidade ampliada. Eu estou usando termos bem genéricos porque para cada tópico desse existe um universo de sistemas disponíveis. Planilhas eletrônicas não é só o Excel que existe, existem várias, certo? Sistemas operacionais e ERPs nós temos muitos no mercado. Miguel, caramba, eu vou ter que aprender todos? Não, você não vai ter que aprender todos. Você vai ter que aprender duas coisas. Primeira delas, a lógica, se possível, o algoritmo que está por trás desses ERPs, porque quase sempre a lógica básica, o fluxo essencial das tarefas e os algoritmos é o mesmo, ou com poucas variações de um para o outro, e aprender aquele software específico que está sendo utilizado pela organização que você está atuando num determinado momento. Se você estiver nesse nível, quando você mudar de empresa, mudar de organização, você terá que apenas aprender as características específicas do software diferenciado que a outra empresa usa. Será mais fácil, porque você já sabe como funciona a lógica, já sabe como funciona a matriz de cálculos que está por trás daquela execução de tarefas. E eu estou dizendo que isso vai acontecer no nível básico. E por que no nível básico? De novo, porque no nível básico nós vamos estar interagindo, seja numa planta de almoxarifado, seja na alimentação de uma linha de produção, seja dentro de um escritório fazendo a projeção do que vai ser necessário fazer aquisição nos próximos 6 meses, seja onde for, você estará interagindo com uma inteligência artificial, com menor ou maior grau de independência, com menor ou maior grau de complexidade de tratativa de dados e informações, mas você estará trabalhando com uma inteligência artificial. Miguel, não vai ter mais atividade operacional? Sim, vai ter atividade operacional, mas não no contexto que nós usamos hoje. Hoje a gente está profundamente associando as palavras operacional às atividades físicas, à movimentação de usar de coisas com o seu corpo. Eu carregar a caixa do lugar A para o lugar B. Estas coisas vão continuar sendo feitas por ser humano? Sim, toda vez que isso for mais barato que fazer com um elemento autônomo. E só nessa situação. Mas, mesmo as pessoas que estarão agindo, mexendo com movimentação de carga, estarão com algum grau de informatização. Por exemplo, utilizando algo que está destacado aqui no último tópico, que é a realidade ampliada, né? Hoje a gente vai fazer a coleta de produtos nos almoxarifados, na produção, usando os leitores de código de barra. Amanhã nós vamos estar usando óculos que vão nos projetar o caminho
e nos ajudar a identificar numa tela aqui na frente da nossa visão comum as informações do que precisa ser coletado e movimentado. E não apenas o que, mas qual caixa específica, de qual prateleira específica deve ser coletado e aonde, em que ponto específico de movimentação ele deve ser movimentado. Na gestão das informações dentro dos escritórios vai ser exatamente a mesma coisa. Não basta eu pegar a informação A e levar para o local B. Eu preciso pegar a informação A do arquivo específico tal, no momento tal, considerando as atualizações que foram feitas de tal forma para gerar a informação, ou relatório, ou gráfico, ou texto, ou arquivo, no formato que for, para ser entregue no ponto B, num determinado momento, e assim vai. Não existe mais, como eu disse no começo, nunca houve uma competência física que seja totalmente desassociada da ação intelectual. Mas, doravante, as atribuições intelectuais vão ficando cada vez mais presentes, mais essenciais, mais importantes. Então, olha, gente, eu não estou nem falando aqui de ter nível técnico, de saber ler e escrever, de falar inglês. Eu não estou aqui falando dessas referências que eram usadas no passado para ter alguém no nível operacional, no nível intermediário. O cara tem que, no mínimo, saber aritmética, tem que estar lá no segundo grau, conhecer alguma coisa de algoritmo. Não. Isso já é pressuposto, porque tudo isso já faz parte das realidades que estão dentro dos princípios que fazem as ferramentas com que você vai trabalhar atuarem. Isso é básico, é essencial. Se você não tiver essas condições, você não estará nem no nível básico. Você estará fora das operações. Eu tenho que falar isso de maneira bem clara e bem dura para que todos nós tenhamos a consciência, a percepção clara de quais são as competências que nós precisamos ter e desenvolver. Talvez primeiro para se manter, para sobreviver e depois poder progredir, crescer dentro das organizações. Olha só, no nível intermediário, como o cara vai estar trabalhando com planejamento e ele vai estar intensificando as suas informações, o seu convívio e o seu relacionamento com esses sistemas e com essas ferramentas autônomas. Eu estou usando a palavra ferramenta porque pode ser muita coisa, pode ser um caminhão autônomo, pode ser uma empilhadeira autônoma, pode ser, enfim. Ele precisa ter conhecimento de matemática, e aí não estou falando só de aritmética, eu estou falando de ter uma capacidade de lógica, de raciocínio matemático. Ele tem que ter a capacidade de abstração matemática, ele tem que ter a capacidade de entender como algoritmos, como que matrizes são desenhadas e escritas para que ele possa se relacionar com as ferramentas e possa comandar as ferramentas, independentemente de elas serem softwares ou hardwares. Aliás, esse conceito de software e hardware vai cada vez mais ficar difícil de se separar, de se segregar, de se observar no dia a dia nosso de atividade. Tem que conhecimento de estatística, tem que ter conhecimento de WMS, MRP, MPS, mas não mais apenas a nível de quem entra com as informações e lê e sabe interpretar as informações, mas de quem consegue parametrizar. Eu preciso que o WMS trabalhe desta forma. Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero, para esse grupo de produtos, eu trabalhar sempre com o sistema FIFO. First in, first out. Se você não sabe o que é isso, pesquise. Para esse outro grupo de materiais aqui, eu vou querer que o WMS trabalhe com o sistema randômico. Você sabe o que é isso? Ótimo. Se você não sabe, vamos ter que estudar, vamos ter que buscar essa competência. Mas o cara que está trabalhando nesse nível intermediário, ele já conhece as duas estratégias. E ele vai ter que decidir para cada família de material qual a estratégia mais adequada. Por exemplo. E ferramentas de qualidade. Aqui, eu quero também falar de conceitos. O indivíduo tem que ter a competência de conseguir fazer avaliação SWOT. O indivíduo tem que ter a competência, conseguir ter a competência de fazer uma avaliação de um processo utilizando o chamado gráfico de espinha de peixe. O cara tem que conseguir fazer a coleta e a amostragem, a observação de amostragem. Tem que ter noções de Six Sigma, por exemplo, entre outras tantas coisas. E aqui cai o universo de estatística, gigantesco. Por quê?
porque são estas figuras e este nível de informação que toda a operação vai estar recebendo no seu dia a dia de trabalho para que ele tome a decisão de fazer ou não fazer, quanto fazer, quando fazer, aonde fazer, com quem fazer. A gente espera, a gente sabe que estas decisões ainda em grande parte, durante algum tempo, estarão sob a responsabilidade de seres humanos. Mas ele vai tomar essas decisões a partir de informações que vão ser geradas por inteligências não humanas, e ele vai precisar ter essas competências para conseguir avaliar aquilo que está chegando na mão dele e criticar o resultado ou a sugestão que está sendo levada a ele por essas inteligências não humanas, essas inteligências artificiais. No nível avançado, o cara já tem que ter uma visão que vai para muito além da visão especificamente do universo de logística e supply chain. Ele precisa ter competências de custos, orçamento, registros financeiros, tributos, taxas e encargos, projetar processos e parametrizar sistemas. Orçamento é uma coisa muito séria, é uma coisa simples, mas delicada. Delicada porque trata de uma informação sigilosa, de uma informação altamente estratégica. Orçamento é algo que, por conta disso, durante muito tempo, e ainda hoje, na maior parte das empresas, está restrito a um grupo muito pequeno de pessoas. Muito pequeno de pessoas. É um grupo muito pequeno de pessoas que tem a possibilidade de trabalhar com a elaboração e o controle de orçamento das tarefas de logística e supply chain, principalmente em logística. Porém, essa realidade está mudando. E está mudando rapidamente. Porque como as atividades estão... as atribuições de responsabilidade estão vindo cada vez mais dos níveis superiores da hierarquia para os níveis inferiores. E como o acesso às informações vai ficar cada vez mais democratizado, vamos dizer assim, cada vez mais disponível, é preciso que outros níveis tenham condição de fazer a gestão de orçamento. É aritmética simples, né? Conta de mais, de menos, multiplicação e divisão para fazer um orçamento, porém é mais do que isso. É a gente conseguir ter uma visão estratégica de aonde colocar o dinheiro, como investir o dinheiro, por que eu vou colocar nessa estrutura e não naquela. Eu compro um software ou eu compro uma empilhadeira? Eu contrato gente ou eu contrato um robô? Eu terceirizo mão de obra ou eu terceirizo o sistema de a equipe de segurança da empresa? Por aí vai. Então, esse tipo de competência vai ser cada vez mais presente em pessoas que não têm cargo gerencial, em pessoas que têm cargo de analistas. E no nível de expert? Planejamento estratégico do negócio. Marketing. Projeção e construção do futuro. Miguel do céu. Para trabalhar em logística e supply chain, eu preciso entender de marketing? Preciso. Precisa e precisa muito. Porque as estratégias de logística e supply chain sempre estiveram ligadas às estratégias de marketing. Sempre. Vou repetir isso. Sempre estiveram ligadas às estratégias de marketing. Porém, estavam esse intercâmbio, essa inter-relação entre as duas áreas, ela ficava por conta da responsabilidade, da capacidade de visão e da guarda dos altos níveis hierárquicos das organizações. Porém, não vai ser mais assim. Por conta de toda essa mudança de cenário, mudança cultural, mudança tecnológica, os indivíduos, mesmo sem terem as posições formais de liderança, cargos de gerência, diretoria, etc., terão a responsabilidade de garantir essa comunicação adequada, perfeita e alinhada entre logística e marketing. Para poder fazer isso, eu preciso saber como o marketing funciona. Eu preciso saber para que marketing serve. Eu preciso saber quais são os objetivos de marketing. E aí, já vai aqui uma dica, sem entrar em detalhes, porque o nosso tempo já está mais do que estourado. Marketing é nível estratégico, quase sempre nas organizações. Logística e supply chain
em nível tático, quase sempre nas organizações. Logística e supply chain são ferramentas táticas para permitir que a estratégia de marketing se concretize, se realize. Não é possível fazer uma estratégia de marketing funcionar sem ter a tática bem desenvolvida e aplicada em logística e supply chain. E supply chain e logística não terão sucesso, não contribuirão para o resultado financeiro da organização e dos seus membros se não tiver sendo conduzida por uma estratégia de marketing adequada. Eu não posso aprofundar mais esse tema agora por uma questão de tempo, nós podemos falar nisso noutra oportunidade. Mas eu quero que vocês entendam que as competências doravante, elas estão profundamente ligadas a uma capacidade intelectual, profundamente ligadas a uma capacidade de comunicação, profundamente ligadas a uma capacidade de raciocínio lógico, de interpretação, de visão processual, de visão estratégica, independentemente do nível e da posição da organização que você tenha, independentemente da responsabilidade ou do papel que você está atuando. O que vai mudar é exclusivamente o quão intenso essas atribuições estarão fazendo parte do seu dia a dia. E progredir do nível básico para intermediário, avançado e expert significa, em última análise, muito resumidamente, a você conseguir desenvolver as suas capacidades nestes campos. Eu estou colocando as coisas nesses termos porque eu quero muito levar uma informação para vocês que seja abrangente o suficiente para que ela seja útil em qualquer organização que você atue e em qualquer ramo que você atue. Não basta, seria muito fácil para mim chegar aqui e listar uma série de softwares e de aplicativos que você precisa saber no nível básico, falar quais são as linguagens que você precisa saber no nível intermediário, saber quais são as visões e ferramentas de estratégia e tática que você precisa ter no nível avançado. Seria muito fácil eu fazer uma lista dessas coisas e entregar para vocês. Porém, essa lista vai mudar. Vai mudar quando? Daqui a um mês? Daqui a um ano? Alguns itens vão mudar daqui a um mês. Alguns itens vão mudar daqui a um ano nessa lista. Porque essa lista é extremamente dinâmica. Porém, os princípios, os fatores essenciais que vão fazer essas ferramentas funcionarem, que já fazem essas ferramentas funcionarem hoje, que vão continuar funcionando, vão continuar promovendo a maneira como elas funcionam, são estes que eu estou partilhando com vocês hoje. Talvez eu não tenha atendido às expectativas de alguns que queria ver uma lista de softwares, uma lista de aplicativos, etc. Mas eu posso fornecer isso a cada um de vocês, olhando para a sua realidade específica neste momento e para a realidade da tua área em que você atua e quais são as tendências de mudança para esses próximos meses, para os próximos anos, né? O que vai acontecer no segmento de agronegócio, o que vai acontecer no segmento de saúde, o que vai acontecer no segmento de telecomunicações, indústria pesada, enfim, cada um desses universos vai tendo um grupo de ferramentas específicas que está sendo já usado, que está sendo melhorado, ampliado, etc., que a gente pode estar dividindo com vocês. Mas, eu repito, simplesmente conhecer e adquirir o conhecimento sobre essas ferramentas é pouco. É muito pouco. Nós precisamos ter competências técnicas, eu ainda não falei das competências comportamentais, nós precisamos ter competências técnicas que vão além da simples competência técnica de saber usar um software, de saber usar um processo, de saber usar uma ferramenta. Beleza? Eu vou parar por aqui, porque nós já estamos há cerca de 1h40 aqui conversando juntos, e dizer para vocês que nós vamos estar ainda falando sobre esse assunto na próxima semana. E eu quero fazer para vocês 3 convites rápidos aqui. Primeiro deles, eu faço a atividade de consultoria e a atividade de mentoria. Eu contribuo para as pessoas crescerem na sua vida profissional dentro de logística e supply chain, orientando-as, pessoas ou organizações,
nesse desafio de se aprimorarem, de se atualizarem, de desenvolverem suas competências. E eu estou à sua disposição para contribuir com você ou com a sua organização, com você indivíduo na sua vida profissional, para você sair do nível que você está e chegar até o nível que você deseja, ou para a sua organização, para a gente fazer uma avaliação da sua empresa e ajudá-la no mesmo caminho, sair do nível em que ela está hoje e chegar no nível onde você deseja que a tua organização chegue. Caso você sinta a possibilidade, a oportunidade de buscar esse apoio para esse crescimento, me procure aqui pelo LinkedIn, está muito fácil de me falar no LinkedIn, pode ser diretamente pelo WhatsApp, no celular, todas as informações estão no meu perfil no LinkedIn. Eu vou disponibilizar a nossa conversa de hoje no YouTube, muito provavelmente amanhã, não tenho certeza se eu vou conseguir fazer todo o trabalho de edição ainda amanhã, mas se não amanhã, no máximo daqui 2 dias, ou seja, no máximo na quinta-feira você vai estar com esse vídeo disponível no YouTube na íntegra, que vai continuar aqui disponível no LinkedIn, ad eterno, até quando o LinkedIn permitir. E não se esqueça de estar comigo na próxima terça-feira, dia 26/4, quando nós vamos falar sobre as competências comportamentais. Vai ser a mesma pegada, a mesma perspectiva mais holística, a mesma perspectiva doravante, olhando para todas essas transformações tecnológicas que estão nos afetando, que nos afetarão intensamente nos próximos 2 anos. E eu vou dizer para você quais são os comportamentos, quais são as competências comportamentais que são esperadas em cada um dos níveis de maturidade profissional. Tá bem? Então eu encerro o meu conteúdo aqui. Eu agradeço profundamente a atenção que você me deu até agora e me despeço e vou ficar mais alguns momentos aqui no chat. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, sucesso para vocês e vamos nos falando e nos vemos na terça-feira ou antes, com quem queira me contactar, por favor, fique à vontade, estou disponível, tá bom? Sucesso!